Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Mais um react aí, né? Sobre o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0, né? Abriu uma vantagem na final do Carioca, mas não tá ainda tá aberta ainda, né? Mesmo o Flamengo tendo essa vantagem, ainda tá aberta essa final. E vambora aqui reagir, né? Sobre a opinião do Mauro César Pereira e do João Guilherme, né? Aqui no canal rapidinho. Vambora reger a opinião deles, o que eles acharam sobre o jogo. Principalmente a opinião do Mauro César Pereira, o que ele achou sobre o jogo. Será que ele gostou da atuação do Flamengo? Ou detonou, né, a atuação do Flamengo? Então vambora reger aqui mais um vídeo. Vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. O Flamengo venceu, então merece seu like, né? O canal merece seu like, deixa seu like aí. Tamo junto e vambora pro vídeo, né? Créditos ao canal do Mauro César Pereira e ao canal do Fala João Guilherme, né? Link na descrição como créditos e vambora para o vídeo, que hoje o vídeo tá bom, hein? Tá bom hoje o vídeo aí. Salve, pessoal! Cá estamos aqui para a nossa live depois desse Fla-Flu, primeiro jogo decisivo do Campeonato Carioca, Flamengo 2, Fluminense 0. Uma grande vitória do time comandado por Vitor Pereira, uma grande atuação de Ayrton Lucas, já tinha jogado bem contra o Vasco, jogou bem hoje de novo. O pessoal reclama que o Flamengo não contrata, é verdade, precisa contratar alguns jogadores para algumas posições, mas esse jogador foi, de fato, um reforço tremendo, veio emprestado no passado e agora o Flamengo contratou em definitivo e foi peça fundamental para que o Flamengo conseguisse essa vitória sobre o Fluminense. 2-0, fica numa situação muito confortável para o jogo de volta, podendo até perder por um gol para sair campeão. É exatamente a vantagem que o Fluminense construiu sobre o Flamengo na temporada passada, só que numa circunstância bem diferente, né? Aquele jogo, o Flamengo, no jogo de ida, atacou, encurralou o Fluminense praticamente não atacava, houve um erro do Léo Pereira, o Cano fez 1-0, depois o Arão armou um ataque, jogou a bola para trás, armou um ataque do Fluminense, nova falha, e aí o Cano fez outro gol, o Fluminense acabou caindo do colo, uma vitória. Hoje o Flamengo trabalhou para vencer o jogo, embora tenha feito a primeira metade de etapa inicial muito fraca, sendo muito ameaçado, o time se acertou e conseguiu uma vitória bem significativa. Nós vamos falar sobre ela, vamos ouvir o técnico Vitor Pereira na entrevista coletiva, até para entender por que Gabigol ficou no banco. Eu não sei até agora, acho que ninguém sabe. Possibilidades. Opção tática é uma. Outra, o jogador não está tão 100%, fez um treinamento até especial durante 3 dias, essa última semana. Outra, não vou dar tantos minutos para o Gabriel, que eu quero contar com ele quarta-feira inteiro lá contra o Alcas. Ou um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Vejamos o que vai dizer o técnico do Flamengo. Nessa live que teve ter roubado a bola no ataque com pressão. O Flamengo fez pressão hoje, as trocas foram tão bem feitas que o Flamengo, nos acréscimos, estava pressionando o Fluminense no campo de defesa dele. Nos acréscimos, pressionando lá no ataque. Por quê? Porque o time estava mais inteiro fisicamente, ele girou o elenco, trocou os jogadores. E o Israel Silva diz aqui algo que... Bem, é isso aí. Bem, ficou bem claro, né? Primeiro, a questão do Gabriel. Ficou muito claro que o Gabriel não jogou de saída, porque não treinou todos os dias, ele treinou o time com outros jogadores, queria jogadores com força física para poder fazer o papel necessário para a primeira parte do jogo, inclusive, o que não funcionou bem na primeira metade do primeiro tempo, depois se ajustou e deixou claro. Gente, isso aí vai acontecer sempre. Ele é um técnico europeu. Técnicos brasileiros nem sempre agem assim. Técnico europeu, cara, ele 98% de chance de ser assim. Vai trocar o time a cada jogo, vai revezar o elenco. Por quê? Porque os caras não vão aguentar jogar com a força necessária jogo após jogo. Então, ele tem que revezar. Deixou claro que vai fazer mudanças. O time de quarta-feira lá contra o Alcas certamente será bem diferente do de hoje. E um ponto importante hoje, eu acho que ele montou o time para uma primeira parte do jogo e mexeu muito bem na hora certa. E o salto de qualidade do time, derivado do que, até na transmissão da Dália, eu falei um pouco antes, está na hora de mexer. O Flamengo tem que ficar mais com a bola. O jogo está muito... O Fluminense atacava de forma meio desordenada, mas estava muito tempo perto da área do Flamengo, o jogo estava 1-0. E aí, quando ele coloca Vidal, Everton Ribeiro, Gabigol, Felipe Luiz, amigo, aí muda completamente. Melhora a saída de bola, que estava ruim com a chegada do Felipe, evidentemente. O Flamengo, quando tinha a bola, passava a jogar até a linha de 4. Varela, Fabrício, Davi, Felipe, solta o Ayrton Lucas como ponta, que o Cebolinha já tinha saído. Perdeu a bola, fecha em linha de 5. Felipe Luiz trabalha como zagueiro pela esquerda, Ayrton Lucas fecha como ala esquerdo, Varela na direita, linha de 5. Pegou a bola, recuperou a bola, abre Ayrton Lucas como ponta, sai jogando pelo corredor esquerdo, Felipe Luiz na construção. E melhorou muito. O Everton Ribeiro entrou bem, retendo bem a bola. Outra coisa, os passes, a distribuição de jogo com o Vidal é outra categoria.
Então, o Flamengo mudou muito. E o Gabigol entrou para jogar um pedaço do jogo, entrou com muita vitalidade, muita disposição, se movimentando bastante. A bola do gol do Pedro até passa por ele, ele não consegue finalizar, o Pedro está lá para marcar, ou seja, mais gente dentro da área para ser marcado pelo adversário. O Fluminense teve dificuldade ali, o Pedro finalizou sozinho, também porque tinha mais gente, como o próprio Gabriel dentro da área tricolor. Então, as mexidas foram muito boas naquele momento do jogo. O Vitor Pereira teve uma jornada muito feliz. O time melhorou, claro que não foi perfeito, claro que houve alguns defeitos, mas se alguém está esperando que o time do Flamengo fique de uma hora para outra perfeito, impecável, jogue o melhor futebol do universo e todos os jogos sejam fantásticos, desculpa, isso não vai acontecer. Nem com o Jorge Jesus, nem com o Guardiola, nem com o Vitor Pereira, nem com nenhum técnico. Isso não existe. Hoje houve progresso. A semana de trabalho resultou num bom resultado em termos de placar e desempenho, embora a primeira metade do primeiro tempo tenha sido ruim, e melhorou justamente depois da parada técnica. Acho que ele conseguiu dar ali uma conversada e arrumada também na equipe. Eu achei bem satisfatório, embora ainda exista muita coisa, evidentemente, para ser percorrido. Isso é mais do que natural. André Souza, eu achei justa a expulsão. A falta do Léo Pereira, não, ali não era para expulsão, porque não era uma situação que o jogador, o Arias, estava com a bola dominada para fazer o gol. Ele estava na disputa de bola e tomou uma falta. Agora, a entrada do Samuel foi violenta no tornozelo, no meião ali do Ayrton Lucas, que tomou muita porrada, por sinal. Olha o Riba aí. Muito bem. Aliás, eu gostaria aqui de fazer um elogio a um jogador que recentemente eu fiz críticas e acho que até merecidas, mas acho que hoje ele merece um elogio, viu? O Davi Luiz fez uma partida excelente. Lembrando aquele Davi Luiz lá da época do Dorival Júnior, muito firme na zaga, jogando mais atrás, na linha de 3, ele sendo o último aqui da defesa, jogando mais na sobra, não ficando tanto exposto no mano a mano. Ele jogou bem. Ele foi bem. O problema do Flamengo, o meio-campo, não existiu. Meio-campo do Flamengo foi inteiramente dominado pelo Fluminense no primeiro tempo. Fluminense foi melhor no primeiro tempo. Fluminense chegou mais do que o Flamengo no primeiro tempo. Hoje eu achei que a defesa do Flamengo, a linha defensiva do Flamengo, ela não teve tantos problemas. O problema maior foi no meio-campo. Existia um buraco ali, um latifúndio, em que o André do Fluminense deitou e rolou. Aí veio o segundo tempo. E no início do segundo tempo, esse é um ponto importante de observar no jogo de hoje. O Flamengo não demonstrou o que acontecia nos jogos anteriores, um declínio físico. Pelo contrário, o Flamengo voltou com intensidade, com pegada. O Gerson, que não viu a bola no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, né? E aí o Flamengo, numa linda jogada, iniciada pelo garoto Matheus França, que de novo fez uma boa partida. Eu sei que os fãs do Everton Ribeiro vão ficar chateados comigo, porque o fã-clube dele é enorme, mas hoje o Matheus França é um jogador mais efetivo, mais importante do que o Everton Ribeiro. E está na frente dele, hein? Tanto, pelo menos na cabeça do VP, e eu concordo com ele nisso. Tanto é que ele começou o jogo, ele saiu na metade do segundo tempo e ele participou decisivamente da jogada do primeiro gol. O passe do Matheus França para o Pedro foi um deboche. Foi uma bola sensacional. E aí o Pedro, com aquela categoria que ele tem, não adianta se queixar. O Pedrão vai marcar ou vai assistir, né? Ele deixou o Cebolinha, Cebolinha serviu ao Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas cravou. Ayrton Lucas, o melhor em campo. Mais uma vez nessa temporada, né? Porque ele fez o gol e deu o passe para o segundo gol, o gol do Pedro. Então, Ayrton Lucas realmente está voando e, de fato, ele é o principal jogador do Flamengo junto com o Pedro nessa temporada. A escalação do Vitor Pereira antes do jogo deu um rebuliço, porque você olhava para o banco do Flamengo e ali estavam Everton Ribeiro, Gabigol, Felipe Luiz e outros tantos renomados jogadores. A situação do Gabigol, gente, é que ele não treinou no campo a maioria dos dias desse período que o Flamengo teve da data FIFA. Ele ficou fazendo um trabalho especial de reequilíbrio muscular
E com isso, ele não tinha condições de começar o jogo na avaliação da comissão técnica. Então aí não pesou o nome do Gabigol, a história do Gabigol, pesou a condição física do Gabigol. Tanto é que o Gabigol, né, pelo menos publicamente, ali no campo, numa boa, aceitou legal, e quando entrou, como sempre, correu, lutou, se dedicou bastante. Aliás, daqui a pouco tem um detalhe aí da estratégia do jogo. Tivemos um duelo tático muito interessante entre Fernando Diniz e Vitor Pereira. No primeiro tempo, o Fernando Diniz levou a melhor no meio-campo. Ele ganhou o meio-campo. Ele tomou conta ali daquele pedaço. Aí veio o segundo tempo e ele repetiu uma estratégia que usou na Taça Guanabara, de colocar o Pirani ali no meio-campo para dar mais posse de bola, mais qualidade, mais saída em velocidade, para exatamente ter um controle ainda maior da situação. Só que, naquele Fla-Flu da Taça Guanabara, exatamente quando isso aconteceu, o Flamengo caiu fisicamente de produção. O Flamengo cedeu espaços para o Fluminense. E isso hoje não aconteceu. Notou-se uma evolução física do time do Flamengo, principalmente no início do segundo tempo, que era um momento crítico. E ali, o Flamengo conseguiu encaixar uma grande jogada com a participação fundamental do Matheus França, do Pedro, do Cebolinha e o gol do Ayrton Lucas. O Fernando Diniz levou a melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo o VP comeu o bife, hein? No segundo tempo, o Vitor Pereira deitou no Fernando Diniz. Vocês podem falar que ele é isso, que ele é aquilo, lembrar da sogra, mas o jogo que eu vi, no segundo tempo, o Vitor Pereira deitou no Fernando Diniz. E vou explicar aqui a estratégia. Primeiro que ele encheu o meio-campo para bloquear essa movimentação do Pirani, que não conseguiu render como no jogo anterior. E depois, meus amigos, já estava 1-0 para o Flamengo. O que ele fez? Ele percebeu que o Fluminense caiu fisicamente. E aí ele colocou descansados Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Vidal, que entraram na metade do segundo tempo, pegando um Fluminense que já vinha caindo de ritmo, caindo de produção, já não estava correndo tanto. E aí o que aconteceu? O Flamengo, que ficou a maior parte do jogo olhando a bola com o Fluminense, passou a ter o controle da bola. A bola veio para o Flamengo. Porque aí é covardia a qualidade, né? Por isso que falamos tanto do elenco do Flamengo. Em termos técnicos, quando Felipe Luiz, Vidal, Everton Ribeiro entraram e se juntaram a Gerson, Ayrton Lucas, Davi Luiz, Pedro, todos esses jogadores que eu citei são jogadores de muita qualidade técnica. São caras refinados. Você pode reparar isso. Quando o Vitor Pereira coloca esses jogadores que até pouco tempo eram titulares intocáveis, o Flamengo começa a ficar com a bola. O jogo mudou de posição. Então, fez 1-0 numa estocada rápida no início do segundo tempo. Já com 1-0, coloca esses caras que controlam muito bem o jogo, o Fluminense em desvantagem, tendo que partir, e aí vem o checkmate. Everton Ribeiro dá o passe para o Ayrton Lucas, que arranca. Difícil para o Ayrton Lucas, que ele está voando. Para mim, é um lateral que tem potencial para em breve estar na seleção brasileira. Ele entra e dá uma assistência. Opa, quase com o microfone caiu. Ele entra e dá uma assistência. Né? Não foi um cruzamento, foi uma assistência. Ele mirava o Gabigol, mas a bola passou pelo Gabi e chegou até o Pedro, que cravou. Não adianta se queixar. O Fluminense... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. É aquilo. Uma coisa que o João Guilherme me chamou a atenção, né? Que eu não tinha parado pra pensar nisso direito, né?
sobre a questão física do Flamengo. O primeiro tempo e o segundo tempo foram com a mesma intensidade, vamos dizer assim, né? A intensidade do Flamengo no segundo tempo geralmente caía, né? Nesse jogo não caiu. Pra mim não tinha que cair, tinha que continuar mantendo a mesma intensidade. Ficou 15 dias parado treinando. Falar que é cansaço seria muita sacanagem, né? Então, eu não cheguei a tocar nisso porque é uma coisa não tão relevante, porque o Flamengo ficou 15 dias parados. Geralmente no segundo tempo o Flamengo caía de intensidade, né? A questão física pegava. Pô, ficou 15 dias parado e agora no segundo tempo, exemplo, cair, né? Então esse ponto esse ponto nem me chamou muita atenção. Sobre o Matheus França, eu não achei o Matheus França jogar essa partidaça, não vi. Sinceramente, ele jogou uma boa partida ali regular, mas depois que o Everton Ribeiro entra, né, é aquilo. E pega a bola, cadencia, dá aquele espaço ali, meu filho. Depois que entrou o quarteto, sim, o Flamengo melhorou muito com as suas saídas de bola, principalmente ali da zaga ali, com o Felipe Luiz, construindo o Vidal e distribuindo o jogo ali. Everton Ribeiro fazendo a bola rodar ali no de meio de campo, e o Ayrton Lucas destruindo, né? Como sempre. Então é aquilo. Depois do quarteto, o Flamengo conseguiu controlar o jogo ali. Depois do quarteto, Vidal, Gabigol, Felipe Luiz e o Ribeiro. Depois desse quarteto, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo ali e tomar as rédeas da partida. Mas antes disso, principalmente no primeiro tempo, o Fluminense foi superior sim ao Flamengo. O Flamengo teve duas chances só de gol. Uma do Cebolinha de fora da área e do Davi Luiz também de fora da área, que o Fábio defendeu. Mas fora isso, o Flamengo não ameaçou praticamente nada no segundo tempo. Mas no segundo tempo, o Flamengo fez gol. Fez o primeiro gol. Foi uma participação do Matheus França, Pedro, Cebolinha, Ayrton Lucas. E no segundo gol, né, foi aquela trama ali de barra de 1 minuto com a bola e até o checkmate do Pedrovski, né? Mas é um placar bom, 2-0. E agora pensando na Libertadores quarta-feira. E no domingo que vem, pensar no jogo da volta. É um placar bom de 2-0, mas não podemos desmerecer o Fluminense. Que é um placar bom. Poderia ser maior, poderia, mas é um placar bom. E vamos para pensar no próximo jogo, né? E é isso aí, nação. Deixa o like. O Flamengo ganhou, então deixa o like aí.